Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade: feminicídio, preso em São Luís, homem que tentou tirar a vida da própria filha. OAB Maranhão reelege presidente Caio Saraiva com mais de 70% dos votos válidos. Rachadinha, vereador Umbelino Júnior é afastado. No lugar, assume suplente. Dia da Consciência Negra. Saiba como vai funcionar o comércio da Grande Ilha nesta quarta-feira. UFMA abre 12º Fórum de Extensão e 4º Fórum de Cultura. Mobiliza a SLZ. Circuito Sabores do Mará leva destilados maranhenses para bares e restaurantes da Avenida Litorânea. Hoje tem comentário de Paulo Pellegrini: como o calendário do futebol brasileiro em 2025 pode afetar o futebol maranhense. Rádio Opinião, as ações do PROCON, Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão. Você confere a entrevista com a diretora da instituição, Karen Barros. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mara Nogueira. Um ótimo dia, Adalberto Júnior. Bom dia também aos nossos ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, dia 19 de novembro de 2024, Dia Mundial da Sanita, a campanha instituída pela Organização das Nações Unidas, que alerta para a crise sanitária mundial. Dia Mundial do Toalete. Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Dia Mundial da Prevenção à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. Hoje é Dia Internacional do Homem. E é Dia Mundial do Xadrez. Dia da Bandeira. Dia do Cordelista. Dia do Rei Pelé. E ainda também aniversário de 65 anos da cidade maranhense de Pio XII, que fica a 270 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. 7h20 agora, você confere os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Manchetes do dia, hoje, dia 19. Confira com a gente lá no site da 106 ou então diretamente no YouTube oficial da Rádio Universidade, começando com a manchete de O Imparcial e também seus destaques. Por aqui, a manchete é: Caio Saraiva é reeleito presidente da OAB Maranhão. O advogado Caio Saraiva foi reeleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, para o triênio 2025-2027. Isso aconteceu ontem, segunda-feira, dia 18. Daqui a pouquinho mais informações ao vivo aqui com Borges Júnior. Destaque também: o Maranhão Transparente avança com o novo PAC. Aqui opinião, né? Parte de opinião, artigos, esse com o governador Carlos Brandão. Racismo à brasileira. O Yuri Costa, Marco Adriano Fonseca, defensor público, professor da UEMA, também juiz de direito do TJ, professor da Enfam e também da UEMA. Ele fala sobre esse assunto, racismo à brasileira. E mandato de Otelino Neto entra na pauta do TRE Maranhão. Destaque também: Batalha de Guaxenduba, história que vai além do Maranhão. Há exatos 410 anos, esse confronto militar marcou a expulsão dos franceses do Nordeste brasileiro e a vitória portuguesa sobre os franceses na costa norte do país. É a nossa história isso aqui, tá? Não à toa que a gente tem a Avenida Guaxenduba, né? Em homenagem à batalha. O Brasil lidera a agenda global contra a fome e pobreza. Isso aqui na coluna Bastidores de Política de Raimundo Borges.
Também, Aldo Rogério assume vaga de Umbelino Júnior na Câmara de São Luís. Daqui a pouquinho, Borges Júnior vai falar já, viu, sobre isso. Comércio da Grande Ilha de São Luís vai funcionar normalmente durante o feriado do Dia da Consciência Negra, né? Também já mais informações. E Prêmio Nobre 2024, confira a lista dos homenageados. O Prêmio Nobre 2024. Agora vamos aos destaques do Jornal Pequeno. Mayra Nogueira. Jornal Pequeno traz aqui como manchete principal: o Maranhão é o primeiro estado a formar policiais militares na especialização Comando e Estado-Maior. Por decisão judicial, Umbelino Júnior é afastado do cargo de vereador de São Luís. Caio Saraiva leva de novo a presidência da OAB Maranhão. Aliança Global contra a Fome já pode beneficiar 500 milhões de pessoas. Empresários expressam preocupação com a demora no anúncio do pacote de corte de gastos. É isso aí, esses são os destaques dos principais impressos locais, Jornal Pequeno e também o Imparcial. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. São 7h24 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Muito obrigado pela presença aqui de Ronaldo Teixeira e família, as filhas Sofia, Maria Helena, a esposa Adriana. Muito obrigado, sempre com a gente aqui no YouTube, viu, Mayra Nogueira? Agora quem vem é Borges Júnior com as informações do trânsito. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia. Bom dia, Mayra, Adalberto. Bom dia a você que segue sintonizando a 106,9, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. A gente começa com informações do trânsito nos principais corredores da capital, com fluxo maior sentido centro, como normalmente acontece ao longo da semana, nesta terça-feira, então se repetindo, fluxo maior sentido centro, a exemplo do que acontece neste momento na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do bairro Coafuma, onde o fluxo é maior, a quantidade de veículos é mais intensa para quem está se deslocando sentido elevado do trabalhador, sentido centro, nesse mesmo trecho, no sentido contrário, trânsito mais leve. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. Aqui quando a gente tem também, né, algumas informações sobre o trânsito, né, recursos online aqui com o Waze, aqui na Avenida Casimiro Júnior, lá no Anil, tá? O trânsito segue bastante demandado também. Hoje na Avenida São Marçal, a coisa também está um pouquinho pesada, tá? Em todo aquele trecho da avenida, lá do João Paulo, Avenida São Marçal. Se quiser participar, é só mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, não é isso, Mayra? 992172647. E lembrando, Adalberto, não sei se não está começando a engarrafar, o trânsito certamente vai ficar lento. Quando eu estava vindo da rádio para a Rádio Universidade, sentido quem vem ali do lado contrário, ali próximo ao Papódromo, por ali, Seprama, ali está tendo uma obra, né? Então, já tem uma parte da pista que está interrompida ali. O asfaltamento, eles estão completando o asfaltamento. Exatamente em frente ali o Seprama, deve continuar, e daqui a pouquinho o trânsito já deve continuar, né? Aqui, pelo menos que a gente tem aqui pelos recursos online, não está apontando exatamente neste momento. Aliás, está sim, viu, Mayra? Tá, né? Bem lembrado. Está aqui, em frente ao Seprama. Toda essa área do Seprama aqui, o trânsito no sentido centro. No sentido contrário, né? A pista está demandada, mas o trânsito está fluindo, bem lembrado. E no sentido centro, Areinha, centro ali, do sentido Areinha para o anel viário, a via está bastante demandada neste momento. 7h27 agora. Notícias da cidade. A gente continua agora com Borges. Borges, vamos falar agora sobre feminicídio, preso em São Luís, homem que tentou tirar a vida da própria filha. E Borges, isso aqui era uma represália à ex-esposa dele, né? Exatamente, Adalberto. Crime ocorrido no último dia 11 de setembro de 2024, na casa da filha do acusado, do suspeito, que fica no bairro Anjo da Guarda. A menina de 18 anos, ela foi então vítima do próprio pai, um homem de 47 anos, que não teve a identidade divulgada. As informações repassadas pelo Departamento de Combate ao Feminicídio do Maranhão
A motivação para o crime está ligada ao fim do relacionamento com a mãe da vítima. O homem não aceitava a separação e seguia perseguindo a ex-mulher. Então foi à casa da ex-companheira. A intenção era retirar a vida dela, mas ao chegar à residência não encontrou a ex-companheira. Daí então deu vários golpes de facão na própria filha. Ela foi atingida em várias partes do corpo, chegou a lutar contra o pai e sobreviveu. O suspeito, então, Adalberto, foi preso no dia de ontem, na segunda-feira. Depois de passar pelos trâmites legais, ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde segue à disposição da justiça. Contra ele, já havia, então, um mandado de prisão preventiva. Adalberto. Simplesmente inacreditável que um homem possa pegar um facão e tentar matar a própria filha para atingir a ex-esposa, a mãe. É simplesmente uma doença, uma coisa dessa. Lamentável. 7h28. Mudando de assunto, Mayra Nogueira. Mudando de assunto, vamos falar aqui da OAB Maranhão, que reelege o presidente Caio Saraiva com mais de 70% dos votos válidos. As informações aí, Borges, com detalhes. Mayra, a apuração acontecida no dia de ontem, nessa segunda-feira, indicou a vitória de Caio Saraiva com 71,66% dos votos válidos, se reelegendo então como presidente da OAB Maranhão, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. O advogado Marcelo de Carvalho Lima, o adversário, eram duas chapas, são 28,34% dos votos válidos no pleito. Reeleito, então, o Caio Saraiva, da chapa Conquistas, que segue em frente, vai ficar à frente da OAB Maranhão pelo triênio 2025-2027. Lembrando que essa eleição ela foi realizada de forma online, contou com duas chapas, e após o pleito, a composição da mesa diretora para o triênio 2025-2027 ficou da seguinte forma: presidente Caio Vitor Saraiva, vice-presidente Tatiana Maria Pereira Costa, secretário-geral Daniel Blum Pereira de Almeida e secretário-geral adjunto Ivaldo Corrêa Prado Filho, e a tesoureira Mariana Fagundes Serra. Adalberto, Mayra. É isso aí. Parabéns aí, Caio Saraiva, sendo reeleito presidente. Continua como presidente da OAB Maranhão. Mudando de assunto mais uma vez, Borges, 7h30, falar de rachadinha lá na Câmara Municipal de São Luís. O vereador Umbelino Júnior ele foi afastado, né? No lugar assumiu o suplente. Exatamente. Esse comunicado foi feito também no dia de ontem, foi feito nessa segunda-feira pelo presidente da Câmara Municipal de São Luís, o vereador Paulo Vitor, do PSB. Isso durante sessão ordinária. Umbelino Júnior, do PSB, ele é alvo de uma operação do Ministério Público do Maranhão, por meio do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. Ele é suspeito de liderar esquema de rachadinha em seu próprio gabinete. O suplente Aldo Rogério, do PRTB, ele então assumiu no lugar dele, foi empossado como vereador. Esse esquema de rachadinha, ele envolve familiares, envolveria, acredita-se nesse sentido, de que envolva familiares de Umbelino, também parentes, incluindo aí a esposa, cunhados e sogro, o que esse sogro dele que mora no Distrito Federal. O Umbelino Júnior, diante do acontecido, está proibido de acessar a Câmara Municipal de São Luís. Ele não pode manter contato com outros investigados, também deve comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades, não pode se ausentar da comarca sem prévia autorização e também está suspenso de suas funções públicas. Adalberto. 7h31 agora, peço que fique na linha, Borges, para no segundo bloco trazer aqui para a gente também Dia da Consciência Negra. Saiba como funcionará o comércio da Grande Ilha nesta quarta-feira. A UFMA abre o 12º Fórum de Extensão e o 4º Fórum de Cultura. Mobiliza São Luís. Circuito Sabores do Mará leva destilados maranhenses para bares e restaurantes lá da Avenida Litorânea. E Paulo Pellegrini traz o comentário como o calendário do futebol brasileiro em 2025 pode afetar o futebol maranhense. No Rádio Opinião tem uma entrevista sobre as ações do PROCON. Muito interessante essa entrevista, falando sobre as ações neste fim de ano com a
a diretora da instituição, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, a Karen Barros. Tem também as manchetes nacionais, previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Matrículas abertas para 2025, com cursos de graduação na área de saúde, direito, tecnologia, educação e gestão. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Inscreva-se agora. Faculdade Laboro, onde seu sucesso começa. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 35 minutos, agora estamos de volta, eu e Mayra Nogueira, com você e as notícias da manhã aqui no Jornal Rádio Universidade. E claro, Borges Júnior. Borges retorna agora para falar sobre o Dia da Consciência Negra, não é isso, Borges? O comércio da Grande Ilha não vai sofrer alteração, vai funcionar normalmente, não é isso? Exatamente, Adalberto, com atenção àquilo que é colocado como serviços essenciais. Feriado, então, Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Os Correios, eles seguem com as agências fechadas, não funcionam. Já as lojas e shoppings, o comércio de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, o comércio da Grande Ilha pode funcionar normalmente nesta quarta-feira. Isso segundo a FEComércio Maranhão, que há um acordo firmado entre a entidade, também sindicatos empresariais e dos comerciários, isso por meio de convenção coletiva de trabalho. Desta forma, então, Adalberto, Mayra, estabelecimentos em ruas, galerias, avenidas e centros comerciais podem abrir das 8 da manhã às 6 da tarde, no dia de amanhã, nesta quarta-feira, 20 de novembro, feriado nacional da Consciência Negra. Já as lojas de shoppings, às 10 da manhã, às 10 da noite, podem funcionar normalmente. Em relação aos supermercados, funcionam também normalmente, expediente normal, segundo a MASP, que é a Associação Maranhense de Supermercados. Já os bancos, as agências bancárias, não abrem nesta quarta-feira, diferentemente das farmácias que funcionam normalmente. Até então, portanto, 20 de novembro, quarta-feira, amanhã, feriado nacional da Consciência Negra, alterando o funcionamento do comércio e de outras atividades aqui na Grande Ilha. Adalberto. Borges, vamos falar agora desse assunto sobre a UFMA, que está abrindo aí o 12º Fórum de Extensão e o 4º Fórum de Cultura.
Exatamente, Mayra, a abertura ocorrida nessa segunda-feira foi no Centro Pedagógico Paulo Freire e transmitida pelo canal do YouTube da UFMA, contou com a participação do reitor da Universidade Federal do Maranhão, o professor Dr. Fernando Carvalho. Os fóruns eles têm como tema Transformando Realidades e Construindo o Futuro. A iniciativa da UFMA ela é realizada por meio da PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da instituição. Tem como objetivo fortalecer a relação da UFMA com a sociedade, também divulgar os resultados de projetos de extensão e cultura, além de incentivar o desenvolvimento de novos projetos com impacto social. Em relação às atividades, elas ocorrem presencialmente no auditório do Centro Pedagógico Paulo Freire, o evento que conta com palestras e também mesas redondas. Programação para o dia de hoje, que segue até esta terça-feira, vai ser de forma online. Ao final do dia, ao final desta terça-feira, vai ser realizado o lançamento do curso de suporte teórico-metodológico para a elaboração de ações de extensão e cultura na UFMA. Também vai haver a premiação dos melhores trabalhos. Outras informações, inclusive a programação completa, pode ser acessada a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto. 7h38. Mandando um abraço aqui para Mari Silva Mourão, né? Também quem está acompanhando a gente lá no YouTube também, a Marcileia Souza. Muito obrigado, viu, pessoal, aqui com a gente no YouTube. Lembrando, tá? A gente retomou o YouTube oficial da Rádio Universidade. Passamos alguns meses aí bloqueados por conta de direitos autorais com músicas, né? Infelizmente, mas a gente retornou e estamos transmitindo, voltamos a transmitir por lá, tá? E acompanhe a gente por aqui, Universidade FM 106, esse é o YouTube oficial da Rádio Universidade. Para você que ouve a gente, claro, pelo dial, né? Muito obrigado também pela presença sempre. 7h39 agora, Mayra Nogueira. Vamos falar agora sobre Mobiliza São Luís. Quem vem é Elis Rodrigues, trazendo a informação do circuito Sabores do Mará, levando destilados maranhenses para os bares e restaurantes lá da Avenida Litorânea. Não é isso, Elis? O circuito Sabores do Mará chega a São Luís para valorizar a qualidade dos destilados maranhenses, com destaque especial para as cachaças. O projeto faz parte do Mobiliza São Luís, iniciativa do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Maranhão. A coordenadora do Mobiliza São Luís, Daniele Abreu, fala sobre o projeto idealizado pela entidade. O Mobiliza São Luís é uma iniciativa do SEBRAE Maranhão que surgiu em 2019 no intuito de dar visibilidade a iniciativas empreendedoras de turismo, cultura e economia criativa, no intuito de valorizar o que é produzido aqui na cidade de São Luís, dar visibilidade e, principalmente, fortalecer esse senso de pertencimento de ser ludovicense. É um movimento que é feito da cidade para a cidade. Então, todos os eventos, atividades e ações de Mobiliza São Luís são conduzidas, organizadas e realizadas diretamente por esses empreendedores. Os Sabores do Mará promove a aproximação comercial com o segmento de bares e restaurantes da Avenida Litorânea, na capital maranhense. A programação segue até o dia 24, com participação de 15 estabelecimentos, contemplando 7 destilados regionais, sendo 6 cachaças e 1 gin, que são estrelas de drinks exclusivos, valorizando os sabores autênticos do Maranhão. Os Sabores do Mará é um projeto desenvolvido pelo SEBRAE Maranhão, com o objetivo de positivar os destilados produzidos aqui no Maranhão, as cachaças e o gin, e ter uma comunicação direta com canais de vendas alternativos. E, além disso, fomentar o consumo desses produtos maranhenses por turistas e pela própria população de São Luís, contribuindo para a criação de uma cultura de valorização das bebidas que são produzidas aqui no estado. O Circuito 24 Sabores do Mará conta com degustações nos dias 22, 23 e 24, com 3 estabelecimentos por dia, oferecendo ao público provas das bebidas maranhenses. A programação dos Sabores do Mará vai acontecer dentro do Mobiliza São Luís nos dias 16, 17, 22, 23 e 24 de novembro. Então, vão ser 5 dias,
onde nós estaremos em 15 bares e restaurantes da Avenida Litorânea, realizando essas ações de positivação das cachaças maranhenses e do gin também, com uma série de degustações, pratos especiais em promoção durante esse período, e uma série de ativações dessas marcas, de forma a gerar cada vez mais conexões entre essas várias áreas. As indústrias de bebidas, os restaurantes, bares e o turismo. A iniciativa também possibilita a oportunidade de capacitação gratuita para garçons e bartenders dos estabelecimentos participantes, com o objetivo de aprimorar o atendimento, técnicas de vendas e criação de drinks. As oficinas aconteceram de 22 e 29 de outubro com garçons, com foco no atendimento e vendas, e no dia 5 de novembro com os bartenders em práticas de manipulação de bebidas. Elis Rodrigues, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo, Itáboa de Maré. Faltando 16 minutos para as 8. Previsão do tempo, São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado e a previsão é de sol e algumas nuvens. Não chove. A umidade está a 81%. A temperatura, 26 graus. A média, a mínima 26 graus, a máxima 32 graus. Informações do clima-tempo. Vamos agora à Tábua de Maré, 7 horas 44 minutos, neste dia 19, terça-feira. A primeira pré-amar acontece logo mais às 9 horas e 4 minutos, com 5,7 metros. A segunda será às 9h02 da noite, com 5,6 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 3 horas da madrugada, 3 em ponto, com meio metro. A segunda será às 3h04 da tarde, com 0,7 metro. Notícias do Brasil. E a gente segue com as manchetes nacionais. Você confere com a gente lá no YouTube também, tá? Em Folha de São Paulo, a manchete é: texto final do G20 defende taxação de super ricos e cita crise em Gaza. Documento da Cúpula do Rio é aprovado. A Argentina foi principal obstáculo nas negociações. Também com destaque aqui no jornal Folha de São Paulo, no jornal O Estado, Folha de São Paulo, desculpe, Nunes questiona a regra que impede concessão de escolas municipais. Após falar em gestão privada na rede de educação, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, reclamou de regras do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que barram os convênios. Agora vamos ao que, Mayra Nogueira? Trazendo agora o estado de São Paulo. Manchete principal: para alcançar consenso, G20 evita criticar papel de Rússia e Israel em guerras. Países do G7 pressionavam por condenação explícita a Moscou. Defesa da taxação de grandes fortunas entrou em documento final. Nova projeção da Fazenda sobre inflação em 2024 beira o teto da meta. Ministério da Fazenda elevou a estimativa do IPCA para este ano de 4,35% para 4,4%. Só 0,10 ponto percentual abaixo do teto da meta. E ainda, Senado impede governo de encaixar emendas no corte das despesas. Foram barrados o possível bloqueio de repasses indicados pelos parlamentares e a aplicação mínima na saúde. Para finalizar, Mayra Nogueira, 7 horas e 46 minutos, vamos com os destaques, a manchete de O Globo. Acordo na Cúpula do Rio. G20 tem consenso contra a fome e por cessar-fogo em Gaza e cita a paz na Ucrânia. Brasil contorna resistências a texto que inclui taxação de super ricos e pede fim das guerras com tom mais genérico sobre a invasão russa. Destaque também por aqui no Globo, em O Globo, cúpula muda rotina e vira assunto nas ruas do Rio, e falas de Janja no G20 causam críticas e mal-estar no governo. É justamente esse o assunto da reportagem agora de Norberto Notari, que a gente confere
agora aqui no Jornal Rádio Universidade. Falas de Janja podem impactar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Norberto Notari. As falas da primeira-dama brasileira no final de semana contra Elon Musk podem impactar ainda mais as relações do Brasil com o novo governo norte-americano. Janja da Silva disse não ter medo do dono da plataforma X em evento no último sábado e proferiu uma ofensa contra ele. Em seguida, nas redes, o bilionário reagiu dizendo vão perder as próximas eleições. Vale lembrar que Elon Musk foi um apoiador e financiador da campanha de Donald Trump na corrida à Casa Branca e vai integrar novo governo do republicano. Na opinião da professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan, as palavras de Janja divergem da postura do governo. O Lula vem tentando tecer uma política bastante comedida para países que desafiam de alguma forma o Brasil, como até o próprio governo da Argentina, Javier Milei, que por muitas vezes fez algumas acusações, alfinetadas, e a diplomacia brasileira sempre manteve uma postura muito impecável diante aquelas acusações. Não será diferente, ao meu ver, em relação aos Estados Unidos. A intenção da diplomacia brasileira é manter um tom cordial, um relacionamento positivo, na medida em que os Estados Unidos ainda têm grande importância para o ambiente internacional, para a América Latina e nas relações com o Brasil. Especialista detalha a possível influência que Elon Musk pode ter no próximo pleito no Brasil. Elon Musk, apoiando a extrema-direita, vai ter alguma influência nos grupos que sustentam a extrema-direita, sobretudo porque ele conhece bem e dá as ferramentas, ele é um proveniente das ferramentas que a extrema-direita vem utilizando para se expandir e para conseguir uma sustentação nos ambientes domésticos. Então, certamente, a fala do Elon Musk tem um impacto, demonstra para que caminho ele deve ir para 2026, e o Lula certamente vai tentar, ao longo desses 2 anos, manter uma relação muito positiva com os Estados Unidos, tentando superar essa fala da primeira-dama Janja. Após as falas, sem citar a esposa e o episódio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não era necessário xingar ninguém para expor as divergências. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Informações do trânsito. Adalberto, trazemos aqui de volta a Borges Júnior para trazer notícias aí do trânsito, notícias atualizadas. Oi, Borges. Mayra, informações sobre um acidente acontecido há pouco na Avenida Senador Vitorino Freire, à altura do Ceprama. Registro envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, motociclista ao chão, registro sentido para quem está se deslocando sentido UFMA. Até ainda há pouco, nem a SMTT, nem o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, estavam no local. Por conta dessa situação, agravando ainda mais, o trânsito já era lento ali, mais lento ainda por conta desse registro de acidente, mas fluindo, ainda que lentamente, trânsito comprometido por conta então desse acidente envolvendo um motociclista. Mayra. E é isso, você que está nos acompanhando já sabe como está a situação do trânsito nesse momento, onde o Borges acabou de informar. E é isso aí, durante toda a nossa programação, sempre estamos aqui informando e mostrando para você como está o trânsito na cidade, principalmente nesse momento agora. Que a gente sempre traz essas informações, não é isso, Adalberto Júnior? É isso aí, em frente ao Ceprama, tá? Acidente, motoqueiro tá lá no chão, enfim, mas o trânsito está fluindo. 7h51. E seja tudo resolvido. Faltando 9 minutos para as 8. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h51 agora. No comentário de Paulo Pellegrini, como o calendário do futebol brasileiro em 2025 pode afetar o futebol maranhense. Futebol maranhense que tem todo sábado aqui no apito inicial com Heraldo Moreira, Pedro Reis e Maísa Pestana. Confira. Paulo. A CBF divulgou o calendário para a temporada 2025 do futebol nacional. Para se ajustar às datas FIFA e ao Super Mundial de Clubes, o Brasileirão será esticado até 21 de dezembro. Com isso, também os estaduais tiveram que ser antecipados para o período de 12 de janeiro até 26 de março.
Não são poucos os estudos que alertam para o inconveniente de jogar no auge do verão brasileiro, sem períodos de férias ou pré-temporada adequados. Mas isso já nem parece ser colocado em discussão quando a CBF elabora seu cronograma de competições. Aliás, a própria entidade reconhece o problema quando estipula que o período oficial de pré-temporada vai de 8 a 21 de janeiro, enquanto que os estaduais começam dia 12. Ou seja, dificilmente as grandes equipes vão iniciar o ano com força máxima. Para os torneios regionais, outro problema. Nesse estica e puxa dos estaduais e do Brasileirão, a CBF simplesmente deixou de lado a Copa do Nordeste e a Copa Verde. Na prática, esses torneios só terão 3 datas livres. Falando, por exemplo, dos times maranhenses, Moto e MAC, que estão na fase preliminar da Copa do Nordeste, e o Sampaio, que está na fase de grupos, o Campeonato Maranhense ou utiliza o número de datas mínimas estipuladas pela CBF, que são 13, ou, conforme alertou o jornalista Pedro Reis, do perfil Futebol Maranhão e do programa Apito Inicial 106, aqui da Rádio Universidade, precisa apostar no fracasso desses clubes na competição regional. Se eles forem avançando, vão jogar ininterruptamente 2 vezes por semana durante todos os meses de janeiro, fevereiro e março. Esse conflito entre as federações nordestinas e a CBF é antigo. A Copa do Nordeste vinha sendo mantida no calendário oficial da entidade máxima do futebol brasileiro por conta de decisões judiciais. Desobrigada a mantê-la, a CBF deu de ombros, mas as federações resistem e afirmam que não vão desistir de promover a competição regional. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. 7h54 agora. No Rádio Opinião de hoje, as ações do PROCON, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e também do Consumidor do Maranhão. A gente vai conversar com a diretora da instituição, a Karen Barros. Confira. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Na Universidade FM. Hoje no Rádio Opinião a gente vai falar sobre alguns números e informações sobre o PROCON, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, que é dirigido pela Karen Barros. Karen, que é advogada, mestra em políticas públicas, pós-graduada em gestão pública. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade. É uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês. Satisfação nossa, né? Claro, de tê-la aqui. A simpatia, a gente agradece também. O PROCON, como é que está o nosso PROCON? Estamos bem, expandindo por todo o Maranhão e expandindo também nossos serviços, que é o mais importante, conseguindo alcançar a população que mais necessita da nossa atividade. Maravilha, né? Hoje a gente observa, claro, né, com uma inserção bem maior do PROCON em vários pontos da cidade e também com ações. Eu queria já começar, antes da gente ir para números, essas coisas assim, né? Falar sobre a CIP-TEA, que é uma carteira, né, para pessoas com alguns transtornos, enfim, o TEA, né, a TEA. Enfim, como é que está funcionando isso? É muito bom saber disso, né, que está acontecendo esse acolhimento lá no PROCON também. A carteira do autista, né, que é a CIP-TEA, é uma lei implementada por um comando federal, uma lei federal, que é conhecida como Lei Romeu-Mion. E essa lei ainda não estava sendo implementada aqui no Maranhão e o governo do estado, por determinação do governador Carlos Brandão, instituiu esse serviço no PROCON, porque nós já temos o núcleo Pro-Inclusão, né, e nós somos um balcão de serviços, então esse serviço tinha que ser feito pelo Viva PROCON. E aí a gente já implementou esse ano, e já fizemos mais de 2.000 carteiras por todo o Maranhão, e é bem fácil. Para as pessoas que têm autismo, não é só criança, adultos, qualquer pessoa que tem um diagnóstico, que tem um laudo fechado de autismo, pode fazer a emissão da carteira. E muitas pessoas se perguntam por que somente o autista que tem uma carteira específica. Primeiro, foi um regramento federal, né? Então, há um comando legislativo para ser feito, então, para os órgãos do executivo fazer. Então, pode ser feito por entes municipais e aqui no estado, o governo do estado que faz esse serviço. Então,
o que as mães, os pais, as famílias relatavam, que o autismo, por ser uma condição que não é aparente, que não tem um fenótipo, e também tem alguns níveis de suporte, então tem o autista com o nível de suporte 1, 2, tem aquele autista que ele está ainda na fase de diagnóstico, então não tem todos não falamos de sintomas, mas todos o checklist, né, que os médicos fazem para laudar, né? Diagnóstico para laudar. Então, tem pessoas que entram no mercado de trabalho, tem diagnóstico de autismo, tem pessoas que conseguem viver uma vida tranquilamente, sem talvez um suporte de um acompanhante terapêutico, né? E essas pessoas, elas acabavam tendo uma discriminação, porque, por exemplo, tinham que apresentar o RG, e o RG estava lá com o CID do autismo, ou mesmo o símbolo do autismo, e uma entrevista, por exemplo, eles acabavam não sendo recrutados porque estava lá o estigma do autismo, e elas muito bem conseguiriam manter-se no trabalho perfeitamente com suas habilidades, né? Isso várias pessoas com autismo conseguem fazer, a partir do momento que tem a sua intervenção precoce, que conseguem ter as suas terapias, conseguem sim entrar no mercado de trabalho. Então a carteira foi basicamente feita para isso, para a pessoa escolher o momento certo para apresentar aquela condição. Então, uma carteira diferente para apresentar, para se identificar como pessoa com autismo. E a gente fez essa carteirinha de uma forma bem prática para as pessoas, porque às vezes a criança ou mesmo o adulto, ele não consegue ir na unidade fixa do Viva Procon, e a gente faz esse serviço pela internet. Então a mãe ou pai de casa, ou mesmo a pessoa com autismo pode fazer de casa, preencher o cadastro, tirar uma foto, enviar a foto do laudo legível, e aí a gente faz a análise dos documentos e emite a carteira. Então a carteira chega no e-mail da pessoa, bem rápido. A gente dá até 5 dias, mas a gente está levando mais ou menos um dia para analisar essa documentação, e a gente faz essa análise e envia em PDF para o cidadão, que ele pode imprimir do tamanho que quiser. Então é um tamanho grande, um formato grande, se quiser imprimir numa folha de papel 4 ou mesmo numa carteira para colocar no cordão, é bem fácil, bem tranquilo. Que legal, um ato de uma humanização maior. O que vocês têm percebido justamente em termos de nesse público, né? Como eles estão recebendo isso? Olha, na verdade a carteira já era esperada por todas as famílias, porque muitos estados já estavam fazendo, e aqui a gente estava já se movimentando para fazer a emissão. Já tinha uma expectativa. Já tive uma expectativa, e de fato tem ajudado muito, até mesmo porque vai se utilizar desses dados para um censo, então saber quantas pessoas com autismo tem no estado do Maranhão. Então o governo do estado vai poder trabalhar esses números para trabalhar políticas públicas de saúde, de educação, específicas para o público com autismo, o que é importante. Então, não só a questão da identificação, mas também do estudo populacional, tratar sobre políticas públicas específicas para essas pessoas. Maravilha. Um outro aspecto aqui que é interessante demais, a nova carteira de identidade, né? Como está esse processo, né? Há algumas dúvidas de algumas pessoas com esse processo, documentação, enfim, existe pagamento de alguma coisa de taxa sobre essa nova carteira? Sim, a carteira, na verdade, é uma lei federal que a gratuidade da primeira via, ela é garantida para o cidadão, e essa nova carteira nacional, um novo RG, ele chegou para facilitar a vida do cidadão brasileiro como um todo, porque antes qualquer pessoa fazia um RG em cada ente federativo do Brasil. Então, é muito complicado até para a polícia tratar esses dados, e ficava realmente bem frágil, né, essa questão da segurança pública por conta desse tipo de documentação que não era integrado. Hoje é integrado e não existe mais o número do RG, e sim só o número do CPF. E todo mundo que tinha um RG antigo e vai tirar o novo RG, ele sai como uma primeira via. Então, quem for fazer o novo RG não vai pagar. Somente a partir da segunda via, que é cobrada uma taxa,
Mas, assim, todo mundo que está tirando o novo RG precisa levar a sua documentação base, que é a certidão de nascimento, ou o casamento, ou se é divorciado, o casamento averbado, para a gente poder fazer esse documento. É bem fácil, dá para inserir documentos extras, então o CNH, na versão digital, sai esses documentos, então também é uma facilidade. Você tem um documento físico, tem um documento digital para portar, e é um documento importante justamente porque traz essa integração. Então, a Polícia Civil daqui do Maranhão, ela é interligada, esses dados se interligam com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, coisa que antes dessa legislação não existia. E como é que está essa procura? Uma boa procura. Muito grande, né? Então, de fato, as pessoas... Ela é virtual também, né? Ela é uma carteira que está lá, tem um aplicativo também, pode utilizá-la, né? No aplicativo, ela fica virtual e sai o papel timbrado com papel moeda tradicional para você portar. E a procura está sendo muito grande, né? Logo no início, o Maranhão foi um dos primeiros estados a fazer a emissão, né? Então, começamos em dezembro do ano passado, a emissão oficial em janeiro desse ano, e a emissão está um número bem grande, porque a gente, além da expansão, né, no estado, a procura dos cidadãos está sendo muito grande, e é uma parceria do Viva Procon com a Secretaria de Segurança Pública, porque é um documento que ele é emitido pela Secretaria de Segurança Pública por meio da perícia oficial. Então, às vezes as pessoas não entendem que alguns documentos são requeridos, como a certidão de nascimento, que ela tem que estar sem rasuras, porque é um documento, né? As pessoas vão lá sem inserir os seus dados, a polícia que trata essa documentação. E um dado importante a dizer, eu que visito outros estados, outros órgãos, né, similares ao Viva, a gente verifica que o Maranhão tem uma rapidez na entrega desse documento. Aqui a gente não demora mais do que um dia, e tem estados que são mais de 20 dias para entregar o documento. Aqui, como a Secretaria de Segurança Pública conseguiu virtualizar e dinamizar essa verificação dos dados, esse documento sai muito mais rápido. Em outro estado, por exemplo, na Bahia, são 21 dias para entregar um RG. Se você tem urgência ou não, é 21 dias e ponto, porque os peritos analisam toda aquela tua documentação, a digital, tudo isso é verificado, e aqui a virtualização do sistema da perícia consegue fazer isso fácil, e o documento é até um dia entregue para o cidadão, a não ser que tenha alguma outra, porque às vezes cai, né? A perícia verifica, cai numa inspeção, que eles chamam, e demora um pouquinho para eles verificarem os dados, até mesmo porque está integrado, mas normalmente um dia, e é uma rapidez que a gente consegue entregar aqui no Maranhão. Maravilha. Bom, a gente acabou de conversar aqui com a advogada, mestre em políticas públicas, pós-graduada em gestão pública e diretora do PROCON, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, a Karen Barros. Karen, muito obrigado pelas suas informações, simpatia também. Eu que agradeço, Adalberto, um bom dia a todos, uma grande satisfação estar aqui com vocês, e não esqueça, qualquer coisa, chama o PROCON pelo nosso aplicativo ou nas nossas unidades fixas. Maravilha, e você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br, nos tocadores de áudio, tá? A gente está no Instagram, tá também no Twitter, Facebook, Deezer, Spotify, enfim, encontre a gente nas redes sociais. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira. Quer rever, é só ir lá no YouTube ou então diretamente no site www.universidadefm.ufma.br. Amanhã a gente volta com mais informações. Aliás, amanhã é feriado. É Mayra que vai estar aqui com vocês. Com certeza. Com sessão das 8, também no FMPB. O Jornal Rádio Universidade volta na quinta. Até lá. Bom feriado, Adalberto. Bom feriado, Mayra.